Quem não gostaria de ter a fórmula mágica para poder encontrar a nova Magalu, aquela empresa que vai estourar e vai subir a cotação lá para cima? Esse é o desafio de todo mundo que investe em ações e a gente sabe que não existe fórmula mágica para isso. Se existisse, estava todo mundo milionário. A gente pode analisar uma empresa e ter uma pista se aquela ação pode ou não explodir. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago. Nesse vídeo de hoje, nós vamos trazer um conceito que é entender o porquê que uma ação sobe, por que uma cotação de uma ação sobe. A gente bate muito nessa tecla porque muita gente que já investe até há algum tempo não conhece esse mecanismo, acha que a ação é comprar e torcer para subir. Principalmente quando eu escuto assim, eu comprei essa ação aqui porque ela custava 10, hoje ela está R$1 e uma hora ela volta. E não é assim que funciona. Então esse vídeo vai ser para mostrar esse conceito aí de por que uma ação sobe. Porque entendendo isso, quando você for estudar uma ação, uma empresa, você vai saber o que esperar dela. Não adianta você ir num restaurante vegano e reclamar que não tem picanha. Eu sei que está errado. Eu vejo o pessoal metendo o pau na Ambev. A Ambev está de lado e tal. Meu, a Ambev, o objetivo da Ambev na carteira, pelo menos para mim, não é explodir. A Ambev tem 60% do mercado. Ela não vai ter 120% do mercado, o mercado é limitado em 100%. Então, para ela ter 100%, todas as outras têm que quebrar. Então, a gente sabe, se ela tem 60%, ela pode até ganhar um pouco de mercado, mas não vai ser muita coisa. Então, a gente tem que saber o que esperar da empresa. Então, a gente fala muito da parte de dividendo e tal, e hoje nós vamos falar das empresas de crescimento, como tentar identificar essas empresas de crescimento. Já adianto, não dá para adivinhar qual é a nova Magalu, a gente nem tenta, nem recomendo que fique tentando fazer isso, mas dá para a gente olhar e ver se dá para esperar alguma coisa daquela empresa ou não. Então vamos ser bem objetivos, a gente vai aqui para a tela para olhar no Excel, você vai entender a ideia, e eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber mais conteúdo como esse. Vamos para a tela. A gente tem aqui na tela, direto aqui, essa curva de crescimento de uma empresa, que a gente vai falar dele daqui a pouco, assim que vocês entenderem a lógica, que a gente bate bastante em cima disso aqui nas aulas de mentoria, nas mentoria individual, no nosso curso, porque você entendendo isso aqui fica muito mais fácil analisar uma empresa. Mas vamos olhar os números primeiro e a gente já volta aqui. Imagina que você está montando um negócio, para o exemplo nosso aqui, não vai ter capital de terceiro, não vai ter dívida, é um dinheiro só nosso, dinheiro capital próprio, ó. De 100 mil reais. Então estou com 100 mil reais e a gente tem um ROI aqui de 10%, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que vai me gerar um lucro líquido aí de 10 mil reais. Então você tem lá o patrimônio de 100, o ROI de 10%, o lucro líquido de 10 mil reais. É importante ficar até o final, que aqui a gente vai juntar um monte de conceito que vai dar uma clareada. Imagina que essa empresa, ela tem aqui, ó, o número de ações dela seja 10 mil, tem 10 mil ações no mercado. Então a cotação por ação dela vai ser o quê? É os 100 mil, a gente, fazendo um parênteses aqui, é como, hipoteticamente, essa empresa, essa ação está sendo negociada exatamente no valor patrimonial dela. A gente não vai entrar outros fatores aqui que existem na precificação de uma empresa, mas isso aqui é para vocês entenderem a lógica do aumento ou da queda de preço da cotação. Tá? Então fazendo esses parênteses que tudo é teoria, mas você entendendo a ideia, se aplica depois na prática. Então tá aqui, ó. Você tem lá uma cotação por ação de 10 reais, nada mais é que é o valor da empresa, os 100 mil dividido pelo número de ações no mercado, deu 10 reais. Você tem um lucro por ação, tá vendo? Um LPA de R$1, que é o quê? 10 mil reais de lucro líquido dividido pelo número de ações, R$1. Você tem um PL, preço sobre lucro, esse indicador eu tenho vários vídeos dele no canal, vou até deixar algum card aqui para você entender. Você tem um PL de 10, que é o preço sobre o lucro. Você tem o preço de 10 reais sobre R$1, você tem aqui um PL de 10, beleza? O que vai fazer bastante diferença aqui, ó, é esse indicador, o payout, que ele mede o quanto que a empresa está distribuindo para o acionista em dividendo. Você pega uma empresa, que eu já dei o exemplo aqui da Ambev, que é uma empresa que já não tem muito para onde crescer, ela não tem muito o que fazer com o caixa dela, ela tem que distribuir para os acionistas. Então ela tem um payout bem alto ali de 80%, 90%, ela distribui o lucro com os acionistas. Uma empresa que está começando,
O que ela faz? Ela está bem no começo dessa curva aqui, ó, ela precisa crescer, ela retém o lucro, então ela não distribui lucro. Vamos dar um exemplo aqui, igual eu estou colocando aqui, de 0%. A gente sabe que existe umas... difícil a empresa não distribuir nada, alguma coisa sempre distribui, mas ela, nesse exemplo aqui, ela distribui 0%, pega esse lucro, reinveste no negócio e ela cresce. O que aconteceu? Esses 10 mil de lucro líquido, no ano 2, ele somou com o patrimônio líquido da empresa. Então a empresa, ela tinha 10%, ela tinha 100 mil, no segundo ano acrescentou o lucro que ela teve, 110 mil. Se ela mantém o ROI dela, isso é importante, ela tem que manter a rentabilidade dela de 10%. Então ela aumentou o lucro líquido dela, o número de ações continuou o mesmo, a cotação subiu R$1, porque a empresa cresceu, certo? A empresa cresceu, subiu R$1, o lucro por ação foi para 1,10, ó, e ó, o preço-lucro, ó, se manteve no 10. Por quê? Cresceu o lucro, cresceu o preço, tudo certinho. Na teoria, tudo certinho. Sabe que o mercado não é assim. Mas aqui, para você entender como que acontece essa subida de preço, né, de cotação, aqui está tudo certinho. No ano 3, mesma coisa. Pegou os 11 mil, não distribuiu nada para o acionista, não pagou dividendo, incrementou no patrimônio, subiu o lucro, mesmo número de ações, subiu a cotação, lucro por ação, subiu a cotação, PL de 10. Então, fazendo isso, ó, ela nunca distribuindo dividendo, imagina que até o ano 6 ela nunca distribuiu. Então ela está aqui o ano 6, ó, ela está crescendo. Então supondo, né, que ela não distribui dividendo, vamos pegar aqui até o ano 6 que eu coloquei que não distribuiu nada, o patrimônio da empresa subiu, ó, o negócio aumentou. Consequentemente, o lucro aumentou. Isso é importante, acompanhar o histórico do ROI, porque não adianta a empresa segurar o lucro e esse ROI cair, porque, só um exemplo, vamos supor que ela segurou tudo e o ROI cai para 5%, ó, ela tem menos lucro, o patrimônio dela está até maior, mas aqui ela teve menos lucro, teve menos lucro por ação e o PL, ó, passou a ser 20, ou seja, ela ficou mais cara. E não necessariamente porque subiu a cotação, ela ficou mais cara porque o lucro caiu. Então, se a gente tem pra gente que o ROI, a empresa conseguindo manter a rentabilidade dela, mantendo o ROI dela, ela vai subindo, a cotação vai subindo, a cotação acompanha o lucro da empresa, não tem segredo, longo prazo isso. Curto prazo tem as assimetrias de mercado, que é onde muita gente gosta de falar que vai pegar oportunidade e tal, é uma outra discussão. E imagina que daqui para frente ela começou a distribuir dividendos, 5% do lucro, e foi distribuindo, até que chega um ponto que não tem por que a empresa segurar mais dinheiro, porque ela não tem ponto de crescer. Então não adiantava ela segurar aqui, que o retorno, ela vai aumentar o patrimônio, só que o retorno vai cair muito, porque você não vai conseguir vender muito mais. Vou dar um exemplo, se a Ambev estivesse segurando, vou usar bastante a Ambev como exemplo, se ela estivesse segurando o lucro líquido dela total, triplicou as fábricas, triplicou tudo, ou o dinheiro no caixa, o que adiantou? Ela não tem mais ponto de vender bebida. E aí, esse ROI dela, com certeza iria cair. E aí, dando um outro exemplo, ó, se a empresa distribui todo o dividendo, tem 100% de payout, a gente sabe que existe um meio termo aí, mas vamos usar aqui 100%, por mais que ela está dando lucro, os mesmos 10 mil de lucro, está acrescentando e está distribuindo, acrescenta e está distribuindo. A empresa não cresce. Então, tá vendo a curva dela aqui, na verdade, virou uma reta, ela é o resto da vida. Aqui a R$10 essa cotação, porque ela não cresce. E você pode jogar lá para o ano 28, ó. A empresa sempre vai estar R$100 mil com o mesmo lucro de 10 mil e a cotação a R$10. A mesma coisa, eu faço uma casa por 100 e vendo por 200. Beleza, tô com 100 de lucro. Pus no bolso. Eu tô com 100 de lucro, mas a empresa tá com 100 de novo. Ela vai fazer mais uma casa, vender por 200. Se eu ponho o lucro no bolso, a empresa continua com 100, assim vai. Se eu não ponho o lucro no bolso, eu tô com 200, eu faço 2 casas, vendo 200 cada uma, a empresa já tem 400. Faço 4, até que eu não tenho mais por onde fazer casa mais. Então não adianta eu segurar o dinheiro. Aí é a hora que eu vou começar a tirar o dinheiro para mim. Essa é a lógica aí para fechar a ideia, para entender a ideia. Então, se eu estou procurando uma empresa de crescimento, entre vários indicadores, qual 2 indicadores que a gente vai olhar?
O ROI, se ela está se mantendo com o ROI constante ou preferencialmente crescente, só olhar lá os resultados da VEG, você vai ver que ela manteve esse ROI. E o payout, você vai investir na empresa, você olha a política de dividendo e ela fala que vai distribuir 100%, não adianta você investir nela esperando, não falando que é ruim, mas esperando ela crescer. Ela vai ser uma empresa a pagar mais dividendo e vai crescer menos. Isso tudo, vamos falar, na regra, existem as exceções à regra. A grosso modo é assim que acontece, não tem muito milagre, pensando em longo prazo. Então foca no ROI constante ou crescente e o payout baixo. Nenhuma empresa tem um payout de zero, mas um payout bem baixo, eu digo assim, os 25%, né, que é o mínimo exigido, caso a empresa não coloque no estatuto, se a empresa pôr no estatuto, ela pode distribuir menos ou nada se ela quiser, o mínimo seria 25%. Então, se você está procurando empresa de crescimento, presta atenção nesses dois indicadores, depois não adianta reclamar da empresa. E, obviamente, nesse meio tempo tem as distorções de mercado, a simetria de mercado. Um dia o seu mercado joga tudo para cima, outro dia joga tudo para baixo, vem um da vida, arrebenta com tudo para baixo, sai uma notícia boa, o pessoal empolga, o mercado vai para cima, aí basta a gente ter nossa estratégia aí para poder manter consistência aí para o longo prazo. Beleza? Se gostou, não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal, para o YouTube te notificar e você receber esses vídeos aqui em primeira mão. Eu vou ficando por aqui, valeu!